há coisas que são fundamentais quando se pensa numa transição de carreira. Eu fiz, mas não era bem isto. Enquanto empreendedor, nós vemos muito sozinhos muitas vezes no início, não é? E não temos, se calhar, ainda orçamento para pagar equipas. Precisamos nos tornar a pessoa para aquilo que nós queremos fazer. Exatamente. E muitas vezes nós queremos crescer naquele sentido, mas nós ainda não estamos aquela pessoa. Termos sessões às 5 da manhã de 5 a.m. e temos sessões às 5 da manhã de Mastermind. E Susana, eu já passei por esse Exatamente, por eu quero estar num palco, quero falar para 1000 pessoas, mas depois quanto maior for o nível de necessidade associado à tarefa, mais fácil é que ela aconteça. A vida não muda quando tu desejas, a vida muda quando tu decides. Hoje a convidada da Rubrica Inspira é Susana Torres e por isso é para mim um privilégio enorme tê-la aqui comigo, porque é uma mulher que eu admiro profundamente e para além disso é a minha mentora há 5 anos. Olá, Susana. Olá. Olha, é um prazer enorme poder hoje ter-te aqui comigo. Se há 5 anos, quando eu decidi fazer um trabalho comigo sobre autoconhecimento, que iríamos estar aqui hoje, eu não iria acreditar. E tu és uma mulher de decisões, de planeamento, de resultados e de estratégias. Por isso, eu gostava de te perguntar hoje qual foi a decisão mais ousada que transformou naquilo que tu és hoje? Bom, em termos profissionais, eu diria que há aqui dois lados muito importantes, o lado profissional e o lado pessoal. Em termos profissionais, foi a altura em que eu decidi, e que foi uma decisão muito, muito ponderada, deixar a minha carreira de 14 anos na banca, onde eu já era subdiretora num banco, e decidir ser coach, que era uma profissão que não era assim muito popular, sequer aqui em Portugal. Não tínhamos referências e não estava minimamente dinamizada. Portanto, foi um risco muito grande, mas foi a melhor decisão da minha vida, porque eu efetivamente achei que já tinha feito tudo aquilo que eu deveria ter feito na área da banca e já tinha crescido aquilo que eu queria crescer. E queria mudar completamente e continuar a inspirar e a ajudar pessoas, mas numa área completamente diferente. Portanto, essa decisão de sair e fazer uma transição de carreira foi uma decisão que mudou tudo, em termos familiares, em termos logísticos, em termos de em quem eu me tornei, enquanto profissional, e, portanto, foi uma decisão. Em termos pessoais, eu diria que foi a decisão de construir a minha família. Portanto, no momento em que eu decidi, escolhi o meu marido, não é? A pessoa com quem eu quis casar, e decidi ter os meus 3 filhos. Também foi uma decisão muito ponderada, era a única que queria ter 3 filhos. O Paulo, que é o meu marido, só queria ter 1, 2, um casal, naquela ideia do casalinho. A minha sogra também, 3 era muita gente, e eu, pronto, tive que fazer ali um bocadinho de fim-capé. E esta decisão de sermos 5 e de construir uma família que já é numerosa, para mim foi uma grande decisão, porque é das coisas que eu mais me orgulho e que mais me fazem feliz, é o facto de ter construído esta família. Portanto, eu diria que estas 2 decisões foram muito impactantes, foram muito bem pensadas, estruturadas, planeadas, e pronto, isso fazem de mim a pessoa que eu sou hoje. Mas desde sempre soubeste que querias ter 3 filhos ou Sim. Foi mais tarde? Sim, e inclusive mais tarde eu até queria ter 4. Se eu soubesse o que eu sei hoje, tinha tido 4, mas na altura que eu decidi ter os meus 3 filhos eu ainda estava na banca. E claro, era chato, não é? É sempre o tempo da gravidez, é o tempo que uma pessoa está fora da atividade profissional, isto implica muita coisa. Sim, na mulher, não é? Temos um ordenado fixo ao final do mês, portanto também pensámos na parte financeira, como é que seria a nossa vida com mais esse encargo, mais um filho. Enfim, tudo isso é pensado e naquela altura eu não imaginava ainda fazer esta transição de carreira. Tinha isto como um sonho, não um objetivo a ser cumprido, e portanto eu tenho os meus 3 filhos na banca e só quando nasce o mais novo é que eu tomo essa decisão. Ele nasce em agosto e eu saio da banca em dezembro, com ele com meses. E portanto, embora já tivesse vindo a ser planeado há algum tempo, naquela altura eu achava que 3 era suficiente, mas depois, passado 2 anitos, achei que podia ter tido 4 ou mais. Seria incrível termos pai uns 5 ou 6. Foi que tinha que ser, não é? Até porque eles agora começam a sair de casa e dava jeito de ter mais. Olha, imagina agora teres outra remessa, como se costuma dizer, não é? Agora já não vai dar, mas pronto. Olha, e em relação às pessoas que nos possam estar aqui a ouvir, que às vezes naquela casa dos 38 até aos 40, que não estão felizes nem realizadas naquilo que estão a fazer, mas quase que dizem, e agora? O que é que eu vou fazer? Agora tenho que aceitar, tenho que me acomodar. Sim. O que é que tu,
quando decidiste que no banco já tinhas feito tudo aquilo que tinhas para fazer, tu não foi só pensar, eu vou ser coach, tu foste adquirir competências. Sim, exatamente. E então, como é que tu tomaste aqui esta decisão na altura? Porque foi, ok, onde é que eu vou adquirir competências, que posicionamento é que eu vou querer no mercado? Portanto, como é que tu posicionaste isto tudo na tua cabeça? Como é que tu criaste estas estratégias para quem nos ouça não seja só tipo, eu vou mudar e não pense em adquirir competências e não pense o posicionamento que quer ter, faça assim uma decisão que às vezes não é planeada e logo depois há frustrações. Sim, e às vezes dá muito mau resultado. Uma das coisas que eu aconselho e trabalho com as pessoas quando a situação que está em causa é uma transição de carreira, é que as pessoas devem fazer isso com muito planeamento. Há coisas que são fundamentais quando se pensa numa transição de carreira. E há duas que são essenciais e, se não forem trabalhadas, garantidamente a probabilidade de dar mau resultado é muito grande. Uma delas é o desenvolvimento de competências. Quando nós fazemos uma transição de carreira, vamos fazer coisas novas ou queremos fazer coisas novas e temos de estar preparados para o fazer. E temos que entender quais são as competências que eu tenho que ter desenvolvidas para esta nova área, esta nova profissão, esta nova aventura que eu vou ter. Por exemplo, se é uma questão de empreendedorismo, vou empreender, vou ter um negócio, áreas da gestão são fundamentais, a área financeira é fundamental, a área de marketing é fundamental, a área da comunicação é fundamental. Será que eu estou preparado? Porque enquanto empreendedor nós vemos muito sozinhos muitas vezes no início, não é? E não temos, se calhar, ainda orçamento para pagar equipas e, portanto, uma mesma pessoa vai ter que reunir uma série de funções. É muito importante dominar estas áreas, que são as áreas que vão trazer sucesso depois no mercado. Outra coisa muito importante é a questão financeira. Portanto, eu não aconselho ninguém a fazer uma transição sem se preparar financeiramente para isso. Portanto, o meu conselho é que, pelo menos, nós consigamos ter uma reserva de lado que nos sustenha durante 12 meses. É o mínimo. Daí para cima está tudo ótimo. Mas menos do que um ano inteiro sem ganhar dinheiro, se isto correr tudo muito mal, ou se eu estiver numa fase de investimento e de lançamento e ainda não está a entrar dinheiro, e eu tenho de lado 12 meses de ordenado, como se eu estivesse a trabalhar, eu diria que isto é o campo certo para uma pessoa poder fazer uma transição de carreira. Fora disto, eu não aconselho. Acho que as pessoas devem criar outras formas de ir experimentando novas coisas na sua vida, sem fazer efetivamente uma transição bruta, que depois provavelmente há muito resultado, e nós infelizmente conhecemos muitos casos de pessoas que simplesmente querem mudar e fazem as coisas um bocadinho à toa. Também acredito que as pessoas muitas vezes querem mudar porque, na verdade, o que elas querem é sair do sítio onde estão. Não é que elas já tenham muito bem definido para onde é que elas querem ir. Já estão cansadas, fartas, às vezes do chefe, da empresa, da sua vida, e às vezes a pessoa precisa só de uma mudança. E eu aqui, neste caso, aconselho-me, antes da mudança, que elas trabalhem em si mesmas. Porque nós podemos perfeitamente ser felizes, independentemente das circunstâncias à nossa volta. E temos imensos casos em que isso acontece. Às vezes olhamos para pessoas que têm dificuldades e têm situações muito complicadas na sua vida e dizemos como é que é possível esta pessoa ser feliz. Sim, mas isso tem a ver com o trabalho que a pessoa faz, de aceitação e de lidar com os desafios da vida, e isso é muito importante, porque quem não é feliz no seu trabalho, se calhar por uma questão que não está trabalhada em si, depois vai mudar, mas também não vai ser feliz no outro lado. Isto é como as relações, os casamentos, é a mesma coisa. Deixa-se um, vai-se para o outro e o ciclo repete. E como não trabalhou exatamente aqueles desafios, aquela pessoa também os vai ter e vai lidar com eles na mesma. Exatamente. Portanto, assim, de uma forma resumida, eu diria que são precisas 3 coisas. É o desenvolvimento de competências, é a segurança financeira e é esta questão de tu seres a pessoa certa para fazer essa transição. Ou seja, teres um trabalho feito em ti que te permita ser a pessoa que tem essa capacidade. Precisamos nos tornar a pessoa para aquilo que nós queremos fazer. Exatamente. E muitas vezes nós queremos crescer naquele sentido, mas nós ainda não estamos aquela pessoa. É isso mesmo. Normalmente é uma coisa que acontece muito e depois a pessoa diz assim, correu mal, e então o que é que tu fizeste? E é aí que tu podes perguntar, fizeste algum plano? Tiveste aquele fundo financeiro para te segurar enquanto estavas a desenvolver competências? Que competências é que te faltavam? As pessoas, muitas vezes ir aquele inflow, não é? Então se for pessoas que sejam assim muito emocionais, não é? Toma-se assim decisões às vezes que não são ponderadas e isso, lá está. Se às vezes a pessoa não estava feliz, tomou uma decisão que também não correu bem, a frustração, ela começa a ganhar mais peso, então a pessoa até começa a duvidar de si, já que ela não tem capacidades. É isso mesmo. Um dos itens mais importantes quando se toma uma decisão
a ponderar é o índice de reversibilidade dessa decisão, ou seja, o quanto ela pode voltar para trás. E há decisões na nossa vida que, depois tomadas, não dá para voltar para trás. E estas requerem mais ponderação e mais preparação. Porque há coisas que a gente decide e se a coisa correr mal, volta-se para trás, volta-se a fazer, não tem problema nenhum e a vida segue. Transições de carreira, um despedimento, um divórcio, enfim, uma mudança estrutural na nossa vida são coisas que muitas vezes não têm volta a dar, uma vez tomada a decisão. E, portanto, essas aí requerem um bocadinho mais de planeamento. Susana, eu neste trabalho que eu estou a fazer contigo, porque ainda não parei, não é? Ainda não parei porque nós depois estamos num ambiente com outras pessoas que também estão como nós, em qual nós partilhamos os nossos desafios, e este grupo serve precisamente para isto, para nós lá nos colocarmos todos num papel de vulnerabilidade, de falarmos dos nossos desafios, daquilo que nos incomoda e aprendemos da forma como cada um resolve as suas situações. Nós aprendemos muito isso e é um grupo muito coeso e que nós temos muita confiança com todos. E hoje eu também posso dizer que com este trabalho que eu fiz contigo, eu desenvolvi esta área da comunicação, porque era uma parte que eu sentia que não era capaz, eu sentia que bloqueava um bocadinho na parte da comunicação. E há pouco também falaste que um empreendedor tem que desenvolver competências na área do marketing, da gestão. Eu hoje, se quiser contratar alguém para me fazer esse papel, eu posso contratar. Mas também é muito importante eu ser autónoma e não precisar de ninguém para eu fazer a gestão da minha empresa e perceber qual é o caminho que eu quero que a minha empresa siga. De eu própria também trabalhar o meu marketing da minha empresa, é muito importante nós sermos autónomos. E agora eu queria também falar aqui de um tema que, desde que eu estou contigo, para além de trabalhar a beleza exterior, eu também juntei aqui esta parte deste trabalho que eu fiz comigo, que foi tão transformador, ajudar outras pessoas, dou mais virada para mulheres, mas também já fiz trabalho com homens, de ajudá-las também a fazer este trabalho, porque, como há bocado dissemos, se nós queremos um resultado, se nós não formos essas pessoas, o resultado ele não vai ser sustentado. E uma coisa que eu verifico muito é que as pessoas dizem também que procrastinam. Nos processos que eu faço, com o método que eu tenho, elas dizem que procrastinam. Então eu gostava de te perguntar, para tu me dizeres, qual é o maior motivo de as pessoas procrastinarem? Eu diria que, da minha experiência, o maior motivo da procrastinação está relacionado com a necessidade. Às vezes as pessoas pensam que é uma questão de prioridade, mas não é bem, porque a própria prioridade, a forma como nós estabelecemos as nossas prioridades na vida, tem a ver com o quanto nós as necessitamos na nossa vida, quando elas são necessárias. Às vezes nós tomamos determinadas atitudes, comportamentos, ações, por uma questão de necessidade. E por necessidade nós fazemos muita coisa, não é? A necessidade de pôr comida na mesa para os nossos filhos faz-nos levantar todos os dias de manhã, mesmo que seja um trabalho que a gente não gosta, mas porque é uma questão de necessidade. A necessidade de pagar as contas, etc. Então, quanto maior for o nível de necessidade associado à tarefa, mais fácil é que ela aconteça. E o que acontece por vezes com as pessoas é que elas não têm consciência ainda do quanto é necessário para a sua vida essa transformação que tu propões no teu método. E é como quem diz, ok, eu gostava de ter isto, gostava de fazer esta mudança, mas se eu não fizer, a minha vida continua, eu não vou morrer por causa disso. Porque se na verdade a pessoa morresse por causa disso, ou tivesse consciência do impacto negativo que tem a não mudança, o custo de não mudar, o preço a pagar por não mudar, talvez ela mudasse mais rapidamente. Então, tem tudo a ver com um processo de consciencialização e com uma tomada de decisão que a própria pessoa tem que fazer quando sente, de facto, que essas coisas são importantes, que essas mudanças, que essas transformações são importantes para ela e trarão mais benefício. Neste caso, o que nós temos que fazer, naturalmente, é trazer para cima da mesa o preço a pagar por não agir, por não evoluir, por estagnar, por manter desafios na nossa vida que nos custam a saúde, que nos custam a energia, que nos custam as relações familiares, e isto tudo, as pessoas habituam-se, não é? Porque ao fim de algum tempo a ter estas situações menos positivas na vida, as pessoas acabam por se habituar e ficam confortáveis dentro do desconforto que é a sua vida, mas a verdade é que existe todo um mundo muito mais feliz e muito mais saudável se elas efetivamente decidirem fazer alguma coisa por elas próprias e pelos seus, ao qual elas podem ter acesso.
Mas, claro, isto tem tudo da consciência de cada um, mas eu acho que a necessidade é o ponto-chave. Olha, e não achas que também que pode ser aqui também às vezes uma falta de clareza, porque às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, eu quero ir para as redes sociais, eu quero montar um curso assim ou assado, mas neste momento estou com muitas tarefas. Mas eu sei que se eu fizesse isso, a minha vida mudava agora. Achas que é procrastinação ou é falta de clareza das competências que ela ainda precisa desenvolver e ainda não tem? Podem ser todas essas coisas e mais algumas. Depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que procrastinam porque, pelo motivo que eu já expliquei, há pessoas que têm falta de clareza sobre aquilo que elas querem para a vida delas. Ou seja, muitas vezes elas modelam-se por outras pessoas e veem o resultado numa outra pessoa e dizem eu também gostava de ter isto, gostava de ser aquilo e, portanto, querem isso para elas próprias, mas não sabem muito bem, porque não se veem como a pessoa capaz de ser. É quase como, aliás, já nos aconteceu, não é? E Susana, eu já passei por esse Exatamente, por eu esse quero estar num palco, quero falar para 1.000 pessoas, mas depois quando tu te imaginas ali, ai meu Deus que a minha voz vai tremer, ai que eu vou transpirar, o que é que eu vou dizer? Ou seja, a pessoa não se vê naquele papel e por isso evita-o, embora quisesse muito. Também pode ser. Mas também existe um outro motivo que também é muito importante e que também se encontra muitas vezes, que é, eu até tenho clareza sobre o que eu quero, mas eu não tenho conhecimento sobre o processo. Eu não sei como lá chegar, eu não sei por onde começar. E eu diria que há muitas pessoas que até sabem o que é que querem para a sua vida, ou o que é que gostariam de ter na sua vida, só não sabem é como lá chegar. E isto é normal não saber, porque normalmente quem tem sucesso também não partilha assim, ou nós não temos acesso à informação, não é? Não é que não partilhe. Nos livros já escreveram tudo e mais alguma coisa, todos os livros que existem, toda a informação que existe no mundo já é mais do que suficiente para qualquer pessoa ter sucesso em qualquer área da vida. A questão é, será que nós temos acesso ao conhecimento? Será que nós temos acesso ao processo? Será que nós temos acesso ao grupo de influência que nos vai permitir, que nos vai ajudar, não é? Como tu falaste agora do grupo que nós temos, que nos ajuda, que nos apoia nos momentos em que nós fraquejamos, em que nós precisamos de uma informação, precisamos de um apoio. Será que essas pessoas estão lá? Porque é muito difícil fazer uma mudança sozinho e quando nós queremos algo na nossa vida que não temos, trata-se de uma mudança e é muito difícil. Uma pessoa, quando faz uma transformação na sua vida, quando quer realmente mudar qualquer coisa, deve-se preparar para estar sozinho, porque o caminho é muito solitário quando ele é muito grande. Esta parte que tu disseste agora é mesmo muito importante, porque as pessoas que às vezes querem fazer uma mudança e sentem que tipo não sabem o que fazer, elas precisam de escolher pessoas que elas admirem, que já fizeram algo que elas querem fazer. Quando nós estamos ao pé de pessoas que já fizeram, é mais fácil do que só estar ao pé de pessoas que nunca fizeram. Exatamente. Não é? E eu aconselho sempre, aliás, é um dos filtros que eu digo sempre às pessoas para terem na escolha desses mentores, professores, grupo de influência, é que procurem estar perto de pessoas que demonstram resultado. É muito mais fácil nós aprendermos com quem faz do que com quem diz o que tem que se fazer. Porque a teoria toda a gente sabe, basta ler um livro e toda a gente sabe, mas demonstrar os processos e os resultados já não é para toda a gente. Então, eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de aprender, eu aprendo com qualquer pessoa e adoro estar junto daquelas que demonstram resultado, aquelas que eu consigo perceber que elas efetivamente metem mão na massa e alcançam os resultados, mais do que aquelas mais teóricas que, enfim, têm muita conversa, mas depois nós olhamos para a vida delas e nada disso reflete. Em resultado, em processo, a gente não consegue ver isso na vida delas e, portanto, para mim isso é muito importante e acho que é um bom filtro. E para aprender, há várias formas de aprender. Eu, por exemplo, sou aquela pessoa que eu preciso de fazer para aprender. Se alguém só me estiver a dizer como é que se faz, faz muito sentido, mas nós retemos, eu pelo menos retenho pouco. Então eu sou aquela pessoa que eu preciso fazer. Só fazer é que, sabes, entendi mesmo como é o processo. E quando as pessoas, imagina, vão a um evento teu, não é? Estão ali 3 dias num evento, como vai agora acontecer, agora já no dia 3, 4 e 5 de outubro, e as pessoas vêm de lá deslumbradas, que era mesmo aquilo que elas estavam a precisar. Só que se elas voltarem a casa e não se rodearem de pessoas que até possam ter conhecido no evento e não continuem este trabalho, se voltarem à sua vida, ao seu contexto, sozinhas, não há, se formos perguntar, ok, saíste daqui tão entusiasmada, o que é que tu aplicaste? São muito poucas as pessoas que aplicaram alguma coisa.
Sim, felizmente também não são assim tão poucas, mas efetivamente há muita gente que espera que os outros façam o trabalho por si. Eu sou uma pessoa que entrega tudo, como tu sabes, já me conheces há muitos anos. Eu entrego os processos todos, sou muito transparente, explico tudo aquilo que eu faço na minha vida, conta isto a qualquer pessoa que venha uma formação minha, independentemente se a formação é uma formação mais simples ou uma coisa muito mais complexa. Mas eu gosto muito de partilhar, gosto muito de ensinar e até porque eu sei que, por muito que eu partilhe, não são todas as pessoas que vão fazer alguma coisa com isso. Só que essa é a parte do trabalho de cada um. Portanto, toda a gente tem a sua cota-parte de responsabilidade na sua vida. E cada um, na sua própria vida, essa cota-parte é bastante elevada. E requer aplicação, requer que nós peguemos nas aprendizagens e no conhecimento a que nós temos acesso e implementemos isso de alguma forma na nossa vida. Se não o fizermos, ninguém vai fazer isso por nós. E, portanto, é muito frequente, não só nas minhas formações, mas sempre que as pessoas vão desenvolver competências, não terem depois esta consciência de que é necessário pôr a mão na massa e rápido, porque depois as coisas tendem a dissipar-se. Nós, claro, temos isto tudo montado de uma forma que as pessoas possam continuar connosco, temos muita implementação prática nas nossas formações também, aliás, ao nível de certificação é um bocadinho mais difícil, somos 300 pessoas em sala, mas como tu sabes, nos Elevations e nestas mentorias mais privadas que nós temos, é tudo muito implementar, porque tu disseste que eu sou aquela pessoa que precisa de implementar e de praticar para aprender. Tu e toda a gente. O problema não está em ti, o problema está em todos aqueles que acham que só de ouvir já aprenderam. Todos aqueles que vão ouvir qualquer coisa e dizem, eu já sei isto. E nunca implementaram. E quando vão implementar, porque não dominam o processo, não o têm praticado, já fazem algo que já não é bem aquilo e aquilo não dá resultado. E depois dizem que as coisas não funcionam. Mas elas não funcionam porque elas acham-se conhecedoras dos processos sem nunca ter passado por eles. Por isso é muito importante que as pessoas pensem até como tu, não é? Que precisem de implementar, que precisem de pôr a mão na massa, precisem de ver as coisas a acontecer, precisem de experimentar, porque é isso que traz a verdadeira aprendizagem. Aliás, é assim que nós aprendemos em crianças, não é? Sim. A brincar, a mexer. Sim. E também, às vezes, as pessoas dizem assim, mas eu já ouvi isto, por exemplo, imagina, um assunto, um tema que as pessoas dizem, eu já ouvi. Ok, nós ouvimos, mas às tantas, quando ouvimos a primeira vez, pelo menos comigo acontece isso. Eu estava num momento da minha vida, às tantas aquilo que eu retive foi uma percentagem. Quando eu ouço passado 1 ano ou 2 anos, eu vou reter muito mais, porque aquilo, entretanto, já está mais introjado em mim, eu já apliquei algo, e agora vou aplicar muito mais. O momento da vida com que eu estou também vai fazer muita diferença. E há pessoas que às vezes ouvem uma coisa uma vez e se passar 2 anos ouvirem, às vezes, em vez de se focar o que é que eu já fiz e o que é que eu ainda agora posso fazer, às vezes preferem focar-se, eu já sei isto. Até porque, repara, a nossa vida não muda com aquilo que nós sabemos, muda com aquilo que nós fazemos. Portanto, é um pouco indiferente o conhecimento que tu tens. É muito mais importante aquilo que tu aplicas. Tu podes não ter tanto conhecimento como outra pessoa, que até pode ser muito mais expert do que tu numa determinada área, mas tu és a pessoa que implementa e que aplica, e essa pessoa, se calhar, tem muito conhecimento e não faz nada com ele. Por isso, na verdade, o facto de nós ouvirmos as coisas várias vezes só é bom, porque como tu disseste, nós estamos em momentos diferentes, não é? Há coisas que eu ouvi, se calhar quando eu tinha 25 anos e estava na banca, que me fizeram sentido de uma determinada forma ou não fizeram sentido nenhum e que hoje eu ouço e já me fazem todo sentido. Basta nós pensarmos no exemplo mais comum, que é o que os nossos pais nos dizem. Quando os nossos pais nos dão aqueles conselhos, aqueles avisos, que acham que nos estão a educar e a preparar para a vida, entrou por um ouvido, dão numa altura em que nos entra por um ouvido e sai pelo outro. Não é? Naquele momento, nós já sabemos. E é essa a resposta que nós damos. Eu já sei isso. Não venhas cá com essa história que eu já sei. E depois, quando precisamos, é que vem aquilo e está lá incutido, não é? Exatamente. Até porque, quando chega ao momento de precisar, de facto eu já sabia, de facto eu já ouvi, mas é naquele momento que aquilo faz sentido. E é naquele momento que eu interiorizo. E já não é preciso ninguém me vir dizer, porque agora sim, esta informação já sai de mim. Então isto é como tudo o que nós aprendemos. Uma coisa é quando a informação vem de fora para dentro, e nós até ouvimos, e até nos entra pelos ouvidos, mas se nós não a implementarmos, ela não passa da informação. Ela não produz qualquer tipo de resultado na nossa vida. Agora, quando ela faz sentido para nós, e nós fazemos alguma coisa com essa informação, ela passa então a conhecimento, e depois nós sabemos utilizá-la e geramos resultado, aí sim nós temos a transformação que procuramos. Até porque quando nós aplicamos e às vezes ouvimos novamente, aí é que eu fico assim a pensar, ainda não fiz bem isto, exatamente, não é? Eu fiz, mas não foi bem, não era bem isto. E nós ouvimos exatamente a mesma coisa, mas parece que é como um filme. Quando nós vemos um filme pela primeira vez, nós
prestamos atenção a determinada história, não é? Determinada narrativa. E às vezes quando vamos ver o filme pela segunda e pela terceira, reparamos em coisas que na primeira não passam-nos completamente ao lado. Não é exatamente a mesma coisa com a informação. Passamos informações que nós nem as vimos. Sim, e eu dou-te outro exemplo. Tu sabes, tu conheces muito bem, sabes perfeitamente que eu considero a comunicação a mãe de todas as competências. É a competição que eu tinha menos desenvolvida há uns anos atrás, tinha muitos desafios com a comunicação e hoje é aquela que eu tenho mais desenvolvida. Inclusive ensino sobre comunicação. E o facto de eu agora, hoje, achar que até comunico mais ou menos, que até falo para 12 mil pessoas num palco de um Altice Arena, do meu Arena agora, que faço certificações para centenas de pessoas todos os anos, e portanto comunicação não é um problema. Embora eu acredite nisso, eu sou aquela pessoa que está constantemente a aprender sobre comunicação. Eu tenho cadernos e cadernos e cadernos de formações que eu fiz, de coisas que eu registrei, de mentores que eu acompanhei, e que eu volta, não volta, vou lá e revejo aquilo tudo. Porque são coisas que na altura fizeram muito sentido, entretanto pareceram básicas, não é? Porque eu já as sabia e já as implementava, e agora, quando eu vou lá, elas caem-me de outra forma. E, portanto, eu acho que a repetição da informação só ajuda a consolidar o conhecimento. Eu estava-te a ouvir a falar e a minha vida também é assim. Eu, durante mais ou menos das 9 às 18 ou às 19, eu trabalho mais na parte dos cabelos, no cabeleireiro. Mas, à noite, eu estudo todos os dias. Quer seja adquirir ou ver uma nova técnica para cabelo, não é? Uhum. Ou então também a trabalhar nesta área da comunicação, da liderança, da gestão. Eu tenho um escritório hoje que tem mais cadernos e mais capas que a minha filha que anda na faculdade. É verdade. Eu gosto muito, aliás, e tenho um orgulho enorme em estar aqui a ter esta conversa contigo. É uma honra, acima de tudo, porque tu és aquela pessoa que em 5 anos fez uma transformação brutal. E não sou só eu que digo, não é? Porque eu nem conhecia-o antes, não é? Só conheço estes últimos 5. Mas eu ouço as pessoas que já te conhecem há muitos anos falarem com o mesmo carinho e com a mesma admiração por ti, por esta transformação destes 5 anos. E eu lembro-me de muitas loucuras que nós fizemos no início, não é? De termos sessões às 5 da manhã de 5 a.m. e termos sessões às 5 da manhã de Mastermind e, portanto, muitas vezes acordámos às 5 da manhã e nos dias em que nós não acordávamos às 5 da manhã, porque eram para aí 3 vezes por semana, os outros tu acordavas também às 5 da manhã, sozinha, ias estudar. E partilhavas essa informação com o grupo e partilhavas isso connosco e era muito inspirador ver o quanto tu investiste no desenvolvimento das tuas próprias competências e do entender, de facto, as coisas para que as coisas pudessem produzir resultado. Porque, repara, não é toda a gente que tem um negócio como tu tens, que tem uma empresa, que tem colaboradores, que tem que gerir tudo o que se gera numa empresa, que ainda decide ir fazer desenvolvimento de competências numa área ao lado da empresa, não é? Que são úteis para a empresa, mas que são ao lado, não é a arte que tu aprendeste, são outras competências, e mesmo assim, com o cansaço que é estar o dia todo de pé, estar o dia todo a trabalhar, como muitas outras pessoas também estão, mesmo assim, acordar às 5 da manhã para das 5 às 7 estar a estudar. E se calhar às 7 ainda vai ir para o ginásio, como tu também vais, e a seguir entrar num local de trabalho. Se tu pensares bem, não são todas as pessoas que estão disponíveis para esse é um preço a pagar pelo crescimento e pelo sucesso. E hoje eu tenho muito orgulho na pessoa que tu és e tu também tens, acima de mim estás tu, não é? E eu sei que tu tens muita consciência sobre a pessoa em quem tu te tornaste. E isso é nada mais nada menos do que a consequência de todo esse investimento que tu fizeste. E não estamos a falar de um investimento em paguei um curso, estamos a falar de um investimento em tornei isto produtivo na minha vida, fiz com que este curso ou estes programas todos que eu tenho feito gerassem resultado e transformação na minha vida. Isso é maravilhoso e não é toda a gente que faz isso. Sim, porque eu, nos processos que eu faço também com as pessoas que eu acompanho, e quando eu digo, olha, este processo vai ter este valor, eu não me importo nada que aquela pessoa que ela queira ou que ela não queira, porque eu explico mesmo. Eu não investi este dinheiro que eu te estou a dizer, este valor que eu te estou a dizer para que tu precisas para iniciar. Eu investi muito mais e vou continuar a investir. É isso mesmo. Porque eu percebo que eu nunca me poderia tornar numa pessoa que eu desejava se eu não fizesse este trabalho, este desenvolvimento de competências. E as pessoas às vezes querem o resultado, mas depois não querem passar pelo processo, não é? Não querem passar pelo processo do investimento. Sim. Olha, Susana, mas agora eu também gostava de perguntar como é que alguém pode distinguir na sua vida o que é urgente do que o que realmente importa? O que realmente importa normalmente está conectado com algo de longo prazo, uma decisão de longo prazo. O que é que são decisões de longo prazo?
A decisão mais de longo prazo que nós podemos ter na vida é a visão que nós temos para a nossa vida. Essa é a decisão mais de longo prazo. É quem é que eu quero, em quem é que eu me quero tornar. No final das contas, como é que eu quero ser lembrado? O que é que eu quero deixar ficar? Essa é a visão mais longa que nós temos para a nossa vida. E, de acordo com essa visão está muito conectada com coisas muito importantes, como os nossos princípios, os valores que nos vão sustentar nessa caminhada. E, portanto, sempre que nós falamos de coisas importantes, são coisas que contribuem para a nossa visão. Coisas que contribuem para a pessoa que nós queremos ser, para o lugar que nós queremos deixar, para tudo aquilo que nós queremos transformar neste mundo, realizar neste mundo, na nossa vida. E isso são as decisões mais importantes, porque, na verdade, são as únicas em que nós pensamos quando chegamos numa fase mais idosa, não é? Olhar para trás e perceber se realmente vivemos a vida como queremos ter vivido, se impactamos da forma que queremos ter impactado, se realizamos tudo aquilo que podemos ter realizado, se estabelecemos boas relações e temos perto de nós as pessoas que mais importam. São perguntas fundamentais que nós fazemos um bocadinho mais à frente, não é? Antes andamos um bocadinho ocupados com a nossa vida, não temos tempo para pensar nisso, mas mais tarde vamos pensar. E, portanto, tudo o que se relacionar com isso, tudo o que contribuir para isso, são as decisões mais importantes. As decisões mais urgentes são aquelas que, se nós não fizermos, têm consequências negativas na nossa vida, ou positivas, ou altamente positivas. Pode ser uma decisão muito urgente, eu ter um objetivo, por exemplo, de curto prazo, que gera um resultado muito imediato na minha vida. Isso é uma decisão urgente. Posso ter uma decisão urgente que, se alguém não tomar uma medida sobre ela vai causar um impacto negativo. Também é uma decisão urgente. Mas nem todas as decisões urgentes têm que ser feitas por nós ou tomadas por nós. Às vezes, há coisas que são urgentes na nossa vida e que podem ser perfeitamente delegadas. E se nós não tivermos essa consciência de o que é urgente, mas pode ser delegado, nós vamos viver uma vida a apagar fogos, como muitas pessoas vivem, não é? Que é, nunca temos tempo para nada, é uma correria de manhã à noite, parece que a nossa vida, que o nosso dia não chega, que as nossas 24 horas, não sei como as outras pessoas fazem, porque as minhas não chegam para nada, vivemos neste sufoco, com grandes níveis de ansiedade, muito cortisol a circular nas nossas veias e no nosso organismo e a despertar muitas doenças, eventualmente depressões, enfim, burnouts, sem necessidade nenhuma, só por uma falta de clareza e de uma falta de competência para lidar com isto que é urgente e, se calhar, um desfoque muito grande entre aquilo que é importante, e uma das coisas é precisamente a saúde. Essa do que é importante, o que realmente é importante, tocou-me muito agora, porque quando eu comecei a trabalhar contigo há 5 anos, o foco que eu tinha era como é que eu podia crescer mais, e eu estava num stress, estava naquele ponto, sabes, que às vezes bastava só alguém pensar diferente de nós, que nós ficámos reativos, certo? Basta alguém ter um pensamento diferente do nosso, e essa forma de ser e estar fazia com que eu levasse para casa o pior de mim, porque eu já ia exausta, sabes, eu já ia sem energia. Então a minha família, que é um dos meus valores mais importantes, levava o pior de mim. E quando eu tive esta clareza do que é que eu queria para mim, eu queria estar bem com a minha família, eu queria ter momentos que realmente todos nós estivéssemos em sintonia, entre outras coisas, e quando eu comparei com aquilo com o que realmente estava a acontecer, eu percebi que, afinal, lá está, somos nós que precisamos, somos nós que precisamos fazer esse trabalho, que é aquilo que acabaste de dizer, o que é realmente importante. Sim. Acredito que as pessoas precisam de parar para pensar. E é uma das decisões mais importantes que nós podemos tomar na nossa vida, principalmente numa idade em que nós já temos alguma maturidade, a vida já teve alguns processos, é parar para pensar e questionar precisamente sobre isso, sobre o que é de facto importante para mim, para eu não descurar essas decisões que são tão estruturais e que mais tarde podem gerar arrependimento ou mau resultado, ou dissabores. E isso tu disseste, eu acredito que muitas pessoas se identifiquem com o que tu acabaste de dizer, porque há muita gente a chegar a casa estressado, cansado do trabalho, exausto da vida que acabou por criar de uma forma ou de outra e que se calhar não tem essa consciência que tu ganhaste entretanto e também entrega o pior de si às pessoas mais importantes da sua vida. Portanto, quando nós falamos de coisas importantes, nós não podemos simplesmente dizê-las assim do pé para a mão. Nós precisamos de facto parar e pensar e refletir sobre o que é de facto importante. Porque eu vejo muitas pessoas dizer que a coisa mais importante da sua vida é os filhos, na minha não é, na minha sou eu. Em segundo lugar, a pessoa mais importante da minha vida é o meu marido, porque é com ele que eu vou passar o resto da minha vida, os meus filhos entretanto estão de seguir a vida deles, e depois então vem os meus filhos,
que são de facto os que eu gerei e os que eu desejo que ajude a construir a sua vida e que desejo que eles sejam muito felizes. Mas existe esta hierarquia. Se eu não for a pessoa mais importante da minha vida, dificilmente eu vou entregar o melhor de mim aos outros. Sim. E, portanto, quem mete os outros à frente, esquece de si mesmo e depois entrega o pior de si, porque não tem essa consciência, não tem esse trabalho, não se coloca em primeiro lugar. Portanto, essa transformação é muito importante. Não é egoísmo, muito pelo contrário, é cuidado consigo e com os outros, para evitar que se entregue precisamente o pior. Quando nós não trabalhamos em nós próprios, nós saltamos a tampa com muita facilidade, acumulamos uma série de energia que não nos pertence, geramos uma série de emoções que não queremos ter connosco e que condicionam os nossos comportamentos, e isso depois vai resultar numa vida que nós não nos vamos orgulhar e que não queremos para nós e que certamente como consequência terá efeitos na nossa saúde e nas relações à nossa volta. Ninguém quer isso para a sua vida, só que as pessoas não param para pensar e decidir de que forma é que eu não construo isto e construo uma coisa diferente. Então, uma das coisas mais importantes é de facto a pessoa olhar para si, colocar-se em primeiro lugar e construir-se da forma que ela teria orgulho de ser. É muito importante nós olharmos para nós e assim... qual é a pessoa que eu tenho que ser que eu me orgulharia muito? Não é? Qual é a mãe que eu tenho que ser que os meus filhos olham para mim e assim, a minha mãe é espetacular, é uma pessoa de quem eu tenho muito orgulho. Qual é a pessoa que eu tenho que ser para o meu marido dizer assim, a minha mulher é realmente insubstituível, não é? O meu marido costuma muitas vezes dizer, eu, quando trocar, vou trocar por 6. E eu digo, pois, que remédio tens tu, não é? Pois. Uma só não vai ser suficiente. Não vai ser equivalente. Equivalente, exatamente. Então, a gente existe em brincadeira, mas a ideia é em quem é que nós nos temos de tornar para que realmente sejamos a pessoa certa para as pessoas que estão à nossa volta. E às vezes... em processos que eu trabalho com algumas mulheres, às vezes o problema delas às vezes é os filhos também. Uhum. Então discussões porque o miúdo não faz a cama, discussões porque ele ainda não é maturo como a mãe desejava que ele fosse. Então o trabalho também que eu faço, fazer-as também perceber. Imagina que tu também já estás numa idade de 70, 80 anos. Essa mulher, o que é que ela hoje te diria? Achas que valia a pena o que tu estás a causar ao teu ambiente familiar? E as pessoas normalmente dizem sim. Mais uma vez, isso é só uma falta de consciência e de reflexão sobre o impacto das nossas ações. Os filhos é sempre um desafio muito grande para todos os pais. E há uns que têm desafios maiores do que outros, não é? Felizmente, eu sou uma pessoa que não tenho, até à data, grandes desafios com os meus filhos, não, em grandes nenhuns, não tenho absolutamente nada, são incríveis. Mas há coisas que eu não consigo nem sequer falar, porque eu não estou na posição de determinados pais, que nós dizemos... os pais são incríveis e saiu um filho que traz muito desafio. Eu não sei o que é estar nessa situação e custa-me até dizer, porque nós não conseguimos de nenhuma forma aconselhar um pai sobre a educação do seu filho, só quem lá está é que sabe por aquilo que passa e os desafios que tem. Conseguimos naturalmente orientar e questionar e ajudar as pessoas a tomar melhores decisões, ajudar as pessoas a perceber o impacto das suas ações e a trabalhar toda a parte emocional, a gestão das suas emoções para que as coisas corram da melhor forma. Mas não é fácil. E há muitas pessoas que têm desafios muito grandes, ou porque é do lado da doença, ou porque é do lado temperamental. Há muitas coisas. Eu não me sinto ninguém com a capacidade, por muita formação que eu tenha, com capacidade de dizer a um pai ou uma mãe, olha, deves fazer isto ou deves fazer aquilo. Porque acho que, a menos que eu tenha essa experiência e que tenha vivido uma situação semelhante, e mesmo assim é sempre a minha situação, nunca é a situação do outro. É que nós costumamos ser muito bons a dar... É sempre o achômetro, não é? A dar palpites e conselhos na vida dos outros. A pessoa que está a viver... Só quem passa pela situação é que sabe verdadeiramente o que é que está a passar e a sentir o que está a sentir. Agora, claro que a nossa função aqui, enquanto na nossa área de coaching, é orientar, questionar, para que a pessoa tenha capacidade para tomar as melhores decisões, acima de tudo as decisões mais conscientes, que é o que tu acabaste de dizer. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas sozinhas estão tão envolvidas no desafio que não conseguem chegar lá. Olha, e então como é que achas que as pessoas podiam construir clareza para o caminho que elas desejam? Imagina que alguém precisa de mais clareza na sua vida, como é que ela pode construir este caminho de clareza? O caminho para a clareza faz-se através do questionamento. Portanto, o que é que nos dá a resposta? É uma pergunta. Nós não estamos habituados a fazer as perguntas. Porquê? Porque desde pequeninos que nós vamos para a escola, quem faz as perguntas é o professor e nós preparamos toda uma vida para dar respostas. Então nós somos a pessoa com a resposta na ponta da língua, uns mais do que outros, mas aquilo que nos é solicitado durante muito tempo são as respostas. Nós vamos trabalhar para um local de trabalho e o que nos é pedido é dar resposta. E portanto nós estamos altamente formatados e treinados para dar respostas. Mas a única coisa que nos traz a clareza são as perguntas. Então, quais são as perguntas que eu tenho que fazer
para gerar as respostas que eu preciso para a minha vida. Há muitas pessoas à procura de respostas para a sua vida, para os seus desafios, para os seus problemas, que não sabe colocar a si mesmo a pergunta certa. E, portanto, se eu quero ganhar clareza na minha vida, eu preciso saber quais são as perguntas que eu tenho que fazer, que eu tenho que colocar em cima da mesa e sobre as quais eu tenho que ir à procura das respostas. Até porque o cérebro, depois de colocada a pergunta, ele não descansa enquanto não encontra a resposta. É simples. Às vezes as pessoas não sabem qual é que é a pergunta certa, mas para isso também existe o coaching, não é? O coaching, a base do coaching pessoas que podem ajudar. Podem ajudar. Olha, e para terminar, Susana, que mensagem gostarias de deixar para uma pessoa que está no ponto de viragem? Eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu costumo dizer que eu não sou uma motivadora por natureza, sou uma desmotivadora, na verdade. Porque eu gosto de olhar para as coisas como elas são e preparar muito bem para os desafios. Sou uma pessoa que já teve alguns desafios na vida. Já passou por algumas fases, já passou por algumas coisas que não estava a contar, em momentos em que eu me senti muito bem e de repente parece que tiraram o meu tapete debaixo dos pés. Já me aconteceram várias coisas e, portanto, o que eu tiro de conclusão disto tudo e de aprendizagem do que a vida me tem oferecido e que tem sido muito bom, porque tem-me feito crescer e preparar para desafios ainda maiores, é que quando nós estamos num momento de transição, seja porque alguém nos colocou nesse momento, não é? Tirou-nos o tapete, seja porque nós queremos fazer essa transição, independentemente disso, nós vamos sair daquilo que é a nossa zona de conforto, aquilo que é a nossa rotina, os nossos hábitos, aquilo que nós dominamos e vamos para uma zona de desconhecido. E isso é altamente assustador. A maior parte das pessoas não se sente minimamente preparada e mesmo que sinta não vai estar, porque sendo desconhecido nós nunca temos a certeza sobre o que é que vamos encontrar. Então aquilo que eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar, até por experiência própria, é sermos muito fiéis aos nossos princípios e aos nossos valores, conhecermos muito bem e sabemos muito bem das nossas competências, porque eu costumo dizer que eu não tenho as respostas para tudo, mas dê-me 5 minutos e eu arranjo-as. Eu tenho a capacidade de ir à procura das respostas. Qualquer resposta, se ela existir, eu vou encontrá-la. E, portanto, acreditar muito em si mesmo, não esperar que ninguém acredite em si, não esperar ajuda de ninguém. É ótimo se a tivermos, mas quando nós estamos num momento de transição, é muito importante sermos autossuficientes e nos tornarmos pessoas autossuficientes. Então, numa frase, eu diria 100% de expectativas em ti mesma, 0% de expectativas nos outros e as coisas vão correr bem. Susana, obrigada. Obrigada por este momento. E para ti, eu gostava de dizer que a vida não muda quando tu desejas. A vida muda quando tu decides.